Acho que o Flamengo também é. Mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil. E aí, eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado para a seleção. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. Até a imprensa paulista elogiou a grande vitória do Flamengo fora de casa contra o Vitória. Então o Flamengo foi lá, fez 1-0, né? Golaço, gol lindo da Arrascaeta, não canso de repetir isso. Tomou um empate no segundo tempo já, eu acho que faltavam 15 minutos para acabar o jogo, 10 minutos. Foi na segunda etapa, sabe, lá na reta final. E conseguiu com o BH, depois de muita pressão, entrou o Michael, Luiz Araújo entrou bem. O BH entrou também, acabou fazendo ali o gol da vitória, 2-1 Flamengo. E até os paulistas elogiaram que o Flamengo, até quando não joga tão bem, digamos, jogou bem, né? Mas até quando não é tão eficiente, acaba vencendo como aconteceu. É o que vamos ver a partir de agora. O link lá do programa Apito Final estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Que pra mim, o grande candidato ao título é o Internacional, que meteu 3-0 na equipe do Cruzeiro, e pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Acho que o Flamengo também é, mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 100º gol do Bruno Henrique. Por sinal, não é chamado pra seleção. Quem é chamado? João Fonseca, Matheus Cunha. Os caras que eu nem sei quem são. Nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir pra seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falando uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Você não tem Mas ideia. A questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, Não acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então agora, voltando pro futebol. Que a Terra é redonda e não é plana, eu aí também é mentira, acredito que ela né? seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. É. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Ó, Faz. O que você... Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado, mas eles dão audiência, eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Mion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo. Assisti vários jogos. O Corinthians é candidato ao título brasileiro. Se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco,
o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional, nesse momento, dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho. Apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo. E na sequência, o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco, a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, para que nós possamos ver para vocês. Tá legal? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Só pra terminar, eu acho que o Felipe Luiz é o melhor técnico brasileiro em atividade no momento, mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma... Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. É o grande favorito? É, Neto. A todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1, com o gol do Wellington Rato pro Vitória. Você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer para vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, hora que as nuvens, hora que o céu, hora que a lua, hora que tiver tudo bonitinho, hora que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Eu quero saber como é que vai ser. Mas antes disso, o William lá, né? A gente tem o William lá. Ô, William, e aí em relação ao Vitória, próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo, qual é a visão que você tem aí, filho? Pois é, o Vitória está num momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto.
Vamos lá, então. O William, obrigado por toda a sua participação maravilhosa todo domingo, sempre convidado para falar do Bahia, falar do Vitória, falar do futebol do Nordeste. Tá bom, filho? Obrigado, né? Sempre um prazer participar. Tá legal. Vamos lá. O Paulo de Tarso. Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que eles comentaram, um pouco do que eles analisaram. Agora eu vou passar a falar do jogo do Palmeiras. Falaram rapidinho, elogiaram mais ou menos também. É aquele elogio meia boca, né? Elogia, mas sempre tem uma crítica ali, enfim. Geralmente é isso, não tem muita surpresa. Mas tá aí, né? Até elogiaram ali o fato do Flamengo ter vencido, principalmente no meio de semana, contra o Tátira. Agora vence o Vitória e vamos que vamos. Contra tudo e contra todos, o Mengão segue aí firme e forte na luta por esse título do Brasileiro. Na primeira rodada, empatou contra o Internacional e agora vence fora de casa, uma vitória importantíssima no jogo difícil. No segundo tempo, os caras encheram o campo d'água ali pro jogo ficar um pouco, não sei, um pouco menos, pouco menos de qualidade pro Flamengo. Eu discordo do que a Marília falou, pra deixar bem claro. Ela disse que o Felipe Luiz mexeu mal. Acho que não concordo com o que ela disse. Acho que, pelo contrário, ele mexeu muito bem. É que quando ele mexe pro Flamengo ficar mais ofensivo, o Flamengo vai lá e faz um gol logo, que é o gol do Arrascaeta. Aí o Vitória começa a sair, tem que sair. Sai aquele gol do Ayrton Rato, que sorte. A bola acho que nem é no gol, o Ross tava nela, desvia e vai no canto contrário, então não tem o que fazer. E aí ficou bem o Flamengo, porque tinha Michael e Luiz Araújo, então ficou o Flamengo atacando, criou umas 3, 4 chances antes de marcar o gol, então não acho que mexeu errado, pelo contrário, mexeu muito bem na minha visão. Eu quero saber o que vocês pensam. Eu estou totalmente equivocado ou vocês discordam da Marília Ruiz? Comentem aqui abaixo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!